esse é o primeiro episódio do nosso canal e agora nessa exposição que irei fazer acerca da industrialização norte-americana e o exemplo da Ford, e estabelecerei também a questão do automóvel como setor da industrialização de certos países. A industrialização nos Estados Unidos ela se inicia para atender a demanda crescente de um país em expansão para o oeste, principalmente considerando que os Montes Apalaches eram uma grande vastidão de território que não conseguiria ter questão logística de importações da Europa para o continente americano. A partir disso, as antigas propriedades do norte dos Estados Unidos, pequenas propriedades agrárias da costa leste, acabam sendo substituídas por distritos industriais e fábricas que atendem ao mercado consumidor, principalmente do meio oeste norte-americano e também na porção sul dos Estados Unidos. Dessa maneira, distritos industriais crescem em Nova York, Pittsburgh e também na Filadélfia. De maneira que a indústria naval americana é a primeira indústria que se inicia dentro dos Estados Unidos, principalmente para abarcar a questão das exportações do sul dos Estados Unidos para a porção da Europa, né? Dessa maneira se desenvolve também uma indústria siderúrgica, também na cidade de Pittsburgh e na Filadélfia, e uma indústria de substituição de importações para o crescente mercado de consumidor que se inicia nos Estados Unidos a partir da expansão ao oeste, iniciada em meados de 1830. Dessa maneira, com a Guerra Civil Americana, o norte se sobrepõe também em função da sua industrialização, de maneira que o exército da União acaba sendo vitorioso tanto pela questão dos armamentos que são produzidos pelo norte, como também pela expansão das ferrovias, que ajuda na expansão logística desse território em questão. De maneira que vemos que em meados de 1870 e 1880, quando há a recuperação nacional e a industrialização crescente do norte, os Estados Unidos eles entram na segunda revolução industrial junto com a Alemanha, que acaba se unificando e se torna uma das vanguardas no desenvolvimento científico e de produção de materiais industriais. Particularmente, devemos destacar a produção de aço e a produção da indústria química. Os Estados Unidos desenvolvem a máquina de escrever, Hamilton, eles desenvolvem o telefone com Graham Bell e também desenvolvem a lâmpada com o Thomas Edison, além do fonógrafo e também outros equipamentos de consumo direto. A partir disso, também se desenvolve a corrente direta e a corrente alternada. A corrente alternada é desenvolvida por Nikola Tesla, que ajuda na expansão da malha elétrica dos Estados Unidos. E também devemos destacar que nos Estados Unidos também há a criação da vulcanização da borracha por Goodyear. Dessa maneira, a borracha acaba sendo sintetizada e utilizada para fazer pneus. Dessa maneira, a indústria química e a indústria metalúrgica norte-americana são os pilares dessa industrialização, considerando que o aço é desenvolvido em meados de 1870 pelo Henry Bessemer, e dessa maneira a indústria e também a própria questão da arquitetura acaba se modificando. Dessa maneira surgem-se os primeiros arranha-céus. Na espiral desses inventos, devemos destacar que o dínamo e os motores a combustão já desenvolvidos na Alemanha em meados de 1880 pelo Carl Benz e pelo Rudolf Diesel acabam sendo um dos pilares da industrialização dos Estados Unidos, considerando que essa tecnologia acaba se transformando e se espalhando pela Europa Ocidental e também pelo continente norte-americano. Dessa maneira, nos Grandes Lagos acaba surgindo uma figura super importante na história do capitalismo norte-americano, que é Henry Ford. Henry Ford nasceu em uma fazenda a oeste da cidade de Detroit, de uma família de imigrantes irlandeses e imigrantes também belgas, se destacando pelo contato com os motores a partir da fazenda de seu pai, considerando que ele fazia os reparos do maquinário, principalmente das colheitadeiras e também do, do equipamento para as ceifadeiras e também as máquinas
de plantio da própria fazenda, feitas a partir de tecnologia a vapor, né? Dessa maneira, Henry Ford acaba se adaptando ao uso de maquinário e também ao uso de ferramentas para conserto desse maquinário, praticamente se tornando um engenheiro por vocação. De maneira que, em meados dos seus 16 anos, ele acaba se mudando da cidade, indo para a cidade de Detroit, onde ele acaba aprendendo a utilizar o maquinário industrial, principalmente é, como operador de máquinas na fábrica do Westinghouse, posteriormente se tornando mecânico também nessa fábrica em questão, a Westinghouse Company, que se destacaria pela questão de eletricidade e veículos a vapor. A partir de 1885, Henry Ford acaba tendo maior contato com motores a combustão, se apaixonando pelo motor Otto, o qual operava sobre gasolina. A partir disso, a sua ideia é de criar um primeiro automóvel genuinamente norte-americano, contudo, ele é obrigado a procurar emprego dentre as fábricas de Detroit, participando inclusive como engenheiro-chefe da fábrica do Edison, que tem uma companhia de iluminação na cidade de Detroit. Detroit se torna nessa altura um dos pilares da industrialização norte-americana, com a expansão ao oeste, se tornando um dos seios da industrialização nos Grandes Lagos. Por estar em um entroncamento ferroviário que liga a porção dos Grandes Lagos ao meio oeste norte-americano e está no meio do caminho entre a costa leste e a costa oeste, acaba que se torna um dos embriões da industrialização norte-americana, principalmente a indústria metalúrgica. De maneira que Henry Ford larga o seu emprego na companhia Edison e acaba criando sua primeira companhia de veículos automotores, que é a DAC, Detroit Automobile Company, que em 1899 é fundada e acaba falindo em 1901. Dessa maneira, devemos destacar que Henry Ford não se dá por satisfeito e em 1903 ele funda uma segunda companhia chamada Henry Ford Company, que ele acaba sendo retirado do comando da empresa por se dedicar muito à criação de veículos automotores para corridas, enquanto os investidores queriam veículos automotores para passeio. De maneira que ele é retirado da direção da companhia e essa companhia acaba se tornando a Cadillac. Cadillac que posteriormente é comprada por DuPont e, e se torna a Chevrolet, uma das grandes empresas do conglomerado General Motors. Dessa maneira, Henry Ford, aos 40 anos, com histórico de fracassos, considerando que o seu currículo não corresponde às suas expectativas, acaba criando uma última empresa, juntando 11 investidores distintos. Ele funda a Ford Motor Company em 1903, que finalmente seria a sua companhia até o resto da sua vida. Em 1908, Henry Ford, ainda focado em produzir um automóvel de durabilidade fácil, robusta e de manutenção fácil, acaba criando o Ford T. Ford T se destaca por ser um automóvel de 4 cilindros, com uma manutenção incrivelmente barata, um automóvel com uma durabilidade muito boa para o campo, principalmente considerando que as estradas norte-americanas até esse período 2% eram pavimentados, o restante eram estradas de terra. E consideramos que esse automóvel tem uma suspensão independente justamente para aguentar o tranco das estradas de chão. Dessa maneira, que é um carro simples de dirigir, é um carro que custava barato, relativamente, $825 no ano de 1914. E esse automóvel basicamente é o seio da industrialização norte-americana, sendo o primeiro carro popular da história. Henry Ford acaba se tornando bilionário com a produção maciça dos automóveis Ford, que acabam se popularizando no mercado norte-americano e criando assim um mercado consumidor bem pungente. De maneira que a Ford cria uma rede de concessionárias, que era uma novidade nos Estados Unidos nessa época,
produzindo seus automóveis e espalhando esses automóveis pelas duas costas do continente norte-americano e também nas grandes cidades norte-americanas. De maneira que em 1913, Henry Ford, percebendo que os automóveis que a Ford produzia ainda assim não eram suficientes para a demanda, institui a linha de montagem, comprando as esteiras de uma fábrica nas redondezas de Detroit. Ele acaba adotando o modelo dos açougues que ele observou quando era jovem e inicialmente ele começa a produzir automóveis sobre esteiras em que os operários seriam responsáveis por uma parte da produção. Cada um seria responsável por uma peça em específico, seja um radiador, seja um parafuso, ou seja o chassi ou motor, e o automóvel dessa maneira seria produzido de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida e barata. De maneira que o automóvel da Ford, o Ford T, acabava sendo produzido na linha de montagem de forma tão dinâmica que a cada 2 horas um Ford T era produzido na fábrica da Ford. Assim, passados esses tempos, o Henry Ford acaba barateando seu produto, chegando a $360 no ano de 1914, e o Henry Ford produziu no ano de 1914 250 mil unidades apenas nesse ano. De forma que metade dos automóveis produzidos e utilizados nos Estados Unidos, no Canadá, eram automóveis da Ford no ano de 1918. Isso representa uma porção significativa do mercado mundial e a Ford, como um todo, se populariza como um carro durável, barato e que a classe média poderia ter a acessibilidade. E é isso que devemos destacar. Ford criou a classe média norte-americana. Ford foi o primeiro empresário a aumentar o salário dos seus funcionários, ele praticamente dobrou o salário dos seus operários qualificados, considerando que o salário do mercado era $2,35 por hora e Henry Ford pagava $5. Dessa maneira, Henry Ford também estabelece uma política de assistência aos seus operários e uma diminuição da carga horária, criando uma jornada de 8 horas em 5 dias semanais, de maneira que ele incentivava os seus operários a construírem o seu patrimônio como se fossem sócios do seu empreendimento. Os seus operários acabavam comprando eletrodomésticos, casas, automóveis logicamente Ford, e posteriormente eles teriam direito às férias, também a benesses sociais, como assistência à saúde, e criariam um vínculo com a companhia que acabaria sendo um vínculo duradouro com a economia norte-americana. Assim, o operariado da Ford estabelece um mercado consumidor que catapulta a criação de uma classe média pungente nos Estados Unidos, que posteriormente iria alicerçar o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos nos anos 20. Então, a partir disso, Henry Ford ele se torna um personagem principal na história norte-americana, chegando a ter o seu automóvel Ford T, a produção acima de 1 milhão de automóveis no total. Henry Ford acabaria se tornando o pilar do industrial norte-americano, da inventibilidade do americano, e também seria reverenciado no mundo inteiro como um exemplo de empreendedor. Contudo, Henry Ford é uma personalidade polêmica. Em 1914, ele se manteve em uma posição pacifista em relação à guerra, acreditando que os homens brancos não deveriam, de forma nenhuma, se digladiar por pedaços de terra ou por interesses econômicos. Entretanto, Henry Ford era conhecidamente racista e antissemita, escrevendo inclusive um manual chamado O Judeu Internacional, que é um manual criticando as elites financeiras de Wall Street e atrelando eles à ideia de um judaísmo internacional e colocando o bolchevismo também como uma ideologia judaica. Henry Ford ele acaba sendo bem visto pelos nazistas em ascensão na Alemanha em meados de 1930 e recebe uma condecoração do governo nazista em meados de 1933 e 1934,
pelo seu escrito, O Judeu Internacional, e pela sua inventibilidade da Ford, né? Entretanto, isso não impede o Henry Ford de fazer contratos com o governo soviético. Inclusive, os primeiros automóveis produzidos na Rússia são automóveis produzidos sob licença Ford. Inclusive, uma das fábricas importantes é a GAZ, produzida a Gorky Avtomovich Zavod, que é produzida na região de Nizhny Novgorod, que é feita sobre automóveis Ford. Ford também empreende aventuras na Amazônia. Uma das suas empreitadas é diminuir os seus custos de produção, principalmente o da borracha, que ele era obrigado a importar de Singapura. Dessa maneira, ele cria uma companhia e uma cidade na região da Amazônia chamada Fordland, que é exclusivamente para a produção de borracha para a fábrica da Ford. Consegue a concessão do governo brasileiro e dessa maneira ele leva operários norte-americanos e também funcionários técnicos de agronomia para a imensidão amazônica e cria a cidade de Fordlândia aos moldes norte-americanos, como se fosse uma cidade-colônia. Só que essa empreitada acaba dando errado devido às pragas que existem em relação à seringueira. Henry Ford, posteriormente, passa o controle da sua companhia para o seu filho Edson, que ele sempre tratou muito mal, humilhava o próprio filho e acabou que o seu filho Edson morre num acidente automobilístico e ele retoma o comando da empresa em meados da década de 40, durante a espiral da Segunda Guerra Mundial. Henry Ford sempre tratou as questões trabalhistas na base da bala, contratando inclusive mafiosos para atacarem líderes sindicais e posteriormente matá-los. Henry Ford, em virtude disso, era mal visto pela imprensa norte-americana e também pelo governo do Roosevelt até então. Entretanto, com a espiral da guerra, a fábrica da Ford é totalmente convertida para uma fábrica de produção de aviões para a Força Aérea Norte-Americana e também para a produção de jipes para o Exército Norte-Americano. Essa conversão da Ford ao esforço de guerra acaba colocando o Henry Ford em vigor aos bons olhos do governo norte-americano e posteriormente com a morte de Henry Ford na década de 40, o patrimônio da Ford se mantém exponencialmente em ascensão. Dessa maneira, Henry Ford se transforma como um dos pilares da indústria norte-americana. Ele acaba tendo dificuldades para lidar com a sua concorrência, principalmente a criação da Chrysler, que acaba se tornando muito mais moderno que os automóveis antigos da Ford, a produção da Ford T e depois do Ford A. O Chrysler literalmente criou um automóvel muito mais arrojado, que é o Chrysler Airflow, e a General Motors também se destaca como uma produção mais luxuosa, mas que também acompanha a evolução do tempo. Dessa maneira, Henry Ford se torna um dos grandes industriais norte-americanos, embora não tenha colhido frutos com o passar dos seus anos, né? A sua ascensão é meteórica, mas o seu declínio é cada vez exponencial. Assim, Henry Ford acaba morrendo de velhice e o seu patrimônio é passado para o seu neto, que conduz a fábrica em questão e se torna um dos grandes industriais norte-americanos com a remodelação da fábrica da Ford e a criação de novos produtos no pós-guerra.